Ah, beleza. Bora lá. Bom, para quem ainda não conhece, esse é o Lucas Gulassi. Vou pedir para que você se apresente aí. Só arrumando minha câmera aqui, né? Bom, galera, sou o Lucas Gulas. Bom, hoje eu trabalho na Dell, como desenvolvedor Salesforce lá na Dell. Também estou aí com o Fernando e com o Arthur no Salesforce, vou estar na Semana do Desenvolvedor lá e também no curso de Dev. Para E, quem acompanha o blog já deve ter visto alguns posts do Luca no nosso blog, né? Então, sim, para alguns um rosto novo, para alguns já é uma pessoa conhecida. Bom, o assunto que a gente trouxe para vocês hoje é deployment com integração contínua. Eu queria que você me falasse como é que foi, tipo, migrar de uma empresa que nunca usou, né, nunca teve integração contínua, tinha que fazer pacotes, para um processo de integração contínua. Como é que foi essa mudança? Qual foi o choque cultural que você teve? cara, é um choque grande, assim, até que você nunca viu na vida, você nunca viu isso no mundo do Salesforce, você toma um baque, assim, você Nunca fala, vi nossa. funcionando, né? Você fica emocionado até. Você fala, nossa, funciona Parece mesmo, aquelas isso coisas só de existe. filme, né? Parece só de filme, né? Que você vê no YouTube a galera fazendo e fala, não, você coloca aqui, já vai automático e depois você vê que isso realmente dá pra fazer. Cara, foi no. Parece mágico, né? Sim, quando eu cheguei, você vai aprendendo, você vai vendo como funciona o processo e, e é uma grande mudança de cultura, de forma de se trabalhar. É bem interessante como como funciona, então você não precisa mais montar você ou alguém lá montar o pacote. Então, simplesmente você colocar Ô, Lucas, estão na. reclamando que o seu áudio está baixo. Dá para apertar mais o headset aí? Vamos apertar mais um pouquinho. Aí, Acho que melhorou? melhorou, hein? Aí. Então, deixa eu tirar os dread aqui da frente, porque aí deve atrapalhar um pouquinho. Aí. É, depois que eu entrei na Dell, foi um choque bem grande, porque você vê, antigamente, ou até hoje, é, você ainda precisa de gente para montar o pacote, você precisa montar às vezes um documento falando o que você mexeu, o que você criou de novo, tudo mais. E hoje não, você só manda lá no repositório de código e o processo já roda a classe de teste, Automaticamente, valida né? automaticamente. E isso é muito bacana. O que você considera assim, de benefício? O que você destaca de benefício de utilizar uma integração contínua e não utilizar, né? Tipo, como você pondera isso? Primeiro benefício que eu vejo é a alocação de recurso, né? Então, como eu já vim em alguns lugares, eu já trabalhei também, você precisava ter alguém específico para executar o seu deploy. Isso Uhum. falando não no ambiente de produção, mas assim, no ambiente de homologação ou em qualquer outro ambiente. Então, você tinha que mandar para alguém, aí alguém tinha que estar disponível para ir lá, pegar o que você falou que mexeu, ele na org de origem, montar o pacote, mandar para destino, às vezes rodar classe de teste, como você falou de Validar. deploy. Validar, aí dá erro, aí você tem que montar de novo e por aí vai. Então, o primeiro ponto é você não precisa ter um recurso específico para isso, só para Uhum. fazer isso. O segundo É, é a fa- agilidade, né? Então, fica muito mais ágil o seu desenvolvimento. Então, puta, desenvolvi, preciso mandar para o ambiente de homologação. Mando lá no repositório e executo o processo de deploy. Então, e depois só acompanho para ver se vai dar algum erro, se vai dar algum erro de alguma classe de teste, se vai faltar algum componente e tudo mais. Qual que foi a parte mais difícil de você se adaptar quando você chegou nesse processo que era completamente diferente, que tinha que seguir uma esteira, né, vamos dizer assim? Qual que foi a parte que foi mais complicada de se Cara, desenrolar aí entender nos dias a como. dias? Foi só entender como é que funcionava realmente o processo. O que, que eu precisava colocar, o que, que eu precisava não colocar, como que eu colocava, aonde que eu colocava, e por aí vai. Então, Como a gente sempre diz, né, só quando altera a cor da grama, o burro é morre de sempre fome, mais né? complicado, né? Mas Não, mas depois de um tempo,
Você vai pegando no dia a dia, você vai aprendendo. Óbvio que você ainda toma na cabeça de vez em quando, mas você vai aprendendo. O Arthur perguntou se existe algum ponto negativo. Cara, algum ponto negativo? Uma boa pergunta. Hoje, hoje eu não vejo nenhum ponto negativo. Então, até então, só estou Também seguindo porque tudo é uma certo. tarefa que está automatizada, né? Então, como você falou, você É, ganha tempo, você ganha recurso, você ganha. É um lucro, né? Só então, tem lucro aí. Você hoje eu está não tirando, vejo. de fato, o trabalho de uma pessoa e automatizando essas tarefas Sim. chatas, né? Você deixa de alocar um recurso que às vezes você podia estar usando num projeto crítico, num projeto que chegou de última hora, para estar montando pacote. Ou às Uhum. vezes você precisa criar um time específico só para montar pacote. Então, já trabalhei várias vezes assim também. Então, Imagina quando você tem um ambiente maior, né? Uma empresa que você trabalha com Change Set, que você tem que fazer o merge do código. Então você baixa, faz o sim, merge, depois. Isso que quando você tem um controle de versão, você já tem isso resolvido, né? Na então, origem, né? fora isso também, né? Quando você vai fazer deploy para produção. Então, Uhum. muitas vezes, quando você tem que montar team set, o cara esqueceu de colocar uma classe no pacote. Vai lá, você vai validar o pacote em produção da pau. E aí, na maioria das vezes, o deploy nunca é durante o dia. Então, o Sim. deploy sempre é de madrugada. Então, isso durante a madrugada, você fala que está meia-noite lá no cliente, na empresa, o cara esqueceu de colocar uma classe. Isso com a integração contínua não acontece. Não Como está existe, né? tudo no repositório, se o cara não colocou no repositório, quer dizer que não foi nem testado, não foi nem para meio de homologação, não foi nem validado pelo cliente. Então, mitiga muito isso. Isso acaba eliminando esse erro também. E como é que funciona em linhas gerais, assim? Você tem uma branch do controle de versão, do Git, ou Sim. qual ferramenta você Hoje, usa? Que ferramenta, vamos começar por aí. Que ferramenta vocês usam isso. para controle de versão? Hoje a gente usa o TFS lá para versionar os códigos e usa o Uhum. Azure Ops para fazer toda a automatização. Então, Então, no TFS vocês têm também, ó, como se fossem as branches, né? sim, Acho que tem também outro tem. nome, né? Não é branch também. A branch. Pelo menos lá a Bom, gente chama de branch. então você tem a sua Que a branch. branch Quando você tem. faz um desenvolvimento, você tem a sua exclusiva. Não, não. Tem uma branch só para o ambiente de homologação. A gente desenvolve numa sandbox nossa. Então a gente desenvolve numa Entendi. sandbox. Aí depois a gente faz o check-in na branch que é da próxima release. E depois o processo ele executa já apontando para o ambiente certo. Tem um usuário específico tanto para o pro processo de deploy, que também tem um processo antes. Que a partir do momento que você Então, faz mas o check-in, vamos entender, deixa eu entender o fluxo. Você foi lá, pegou uma feature para fazer, alterou uma isso, classe, alterou uma trigger e subiu pro isso. Aí que eu TFS. tenho que, O que isso. que Aí você acontece depois disso? tem que pegar, a gente monta aquele pack XML, ele quando chega lá no TFS, Ups, eita, calma aí, jovem. o celular vibrou aqui, estou escorregado. Pode E continuar. aí? Tudo bem. Então, a partir do momento que chega no TFS, ele começa a fazer várias validações de pacote, se tudo que está no pacote está comitado no TFS, se tem os metadatas também. Aí, tendo isso, ele monta o pacote, o zip, ele acaba montando o zip do pacote, e depois vai validar na org que você quer fazer o deploy. Então, ele roda todas as classes de teste e tudo Como é que mais. você especifica aonde você quer enviar? Quando você cria a branch. Então, você cria a branch, você cria um processo para essa branch. Então, você Entendi. Você fala já assim, faz ela. Então você tem uma branch do ambiente X e você cria isso, uma filha dela. Então quando você manda o código daqui para cá, ele já entende que tem que fazer o deploy aqui. isso. Então, você tem um usuário, a gente Entendi. cria, na verdade, a gente tem dois usuários hoje. A gente tem um Então processo é como que é se o fosse uma processo, pirâmide, né? Onde a primeiro a master é a produção. isso. Então, a gente tem dois processos, Perfeito. que é o processo de CI, que é quando ele monta o pacote, valida o pacote, o processo Uhum. de CD, o CD, que é o momento que ele realmente faz o deploy. Então, enquanto o CI ele monta o seu pacote e valida na sua sandbox de destino, o CDA só pega aquele pacote. Ele caiu. Deixa eu ver se ele.
Se ele volta aqui. Bom, enquanto ele não volta, lá na empresa que eu trabalho hoje, a gente também está fazendo esse processo de fazer, de colocar uma ferramenta de integração contínua. E queria destacar aqui a importância que a gente tem, né, de ter um processo de integração contínua. Então, quando eu convidei o Lucas para fazer esse bate-papo aqui, a ideia era justamente isso, trazer esse tema de integração contínua, porque é algo que muda muito o processo de desenvolvimento como um todo, né? A gente já fez aqui um bate-papo só sobre deployment e, inclusive, a gente destacou isso, né? Da importância de você ter uma integração contínua e como funcionava, né? Então, eu resolvi trazer o Lucas para a gente ter um processo, uma conversa de começo, meio e fim de quem já está usando e como é que funciona, né? Vamos ver se ele consegue voltar aqui. Foi mal, gente. A internet caiu Opa, mesmo agora. Voltei. tranquilo. Onde eu estava? Estava falando lá do processo de CI/CD. Então, você tem um Certo. processo de CI, que ele monta o seu pacote, valida as suas classes de teste e tudo mais. E isso já na sandbox que você quer fazer o seu deploy. Depois vai ter um outro processo que vai pegar todo aquele seu pacote, aquele seu zip, e de fato jogar na sua org, na sua sandbox de destino. Legal. Vamos começar a olhar algumas perguntas aqui que... Uma outra coisa que eu não tinha chegado a comentar também, das ferramentas que você tinha perguntado. Além do Uhum. TFS, a gente usa o Apache Ant para fazer todo esse processo e Metadata API. Então, você não tem Chain7 mais, é tudo via Metadata API. Eles Mas também têm para o developer isso é transparente, né? isso também é uma outra diferença quando você entra nesse processo. Você tem que entender como você coloca as coisas via Metadata API. Então, como que Uhum. você sobe um perfil, como que você sobe um objeto, um campo novo, um process builder. Então, às vezes fala, só colocar lá no package.xml. Aí, às vezes, tem uns trickzinhos, você acaba perdendo um tempo, mas você acaba aprendendo. O Mário tinha perguntado quais ferramentas vocês usam para deploy, você já falou, né? O TFS, o Apache Ant e Isso. só, né? O Metadata API, que E, é Salesforce já. de IDE, cada um usa o quê? Cada um usa a IDE que prefere? Como é que está funcionando isso? Hoje tem gente que usa o Visual Studio Code e tem gente que usa o IntelliJ. Então tá meio dividido ainda. Então um misto aí. Tá um misto. Tem gente que ainda não quis migrar, né? Sim. Mas todo Aí mundo depois o já. Mário fez. Pode Tem falar. muita gente já tá migrando já para o Visual Studio Code. Que eles usavam antes por conta do. Eles não terem o conhecimento até do Salesforce de comando e o Visual Studio Code. Mas já tá todo mundo migrando. Entendi. Aí depois o Mário perguntou, ele gostaria de saber se é possível explicar um pouco sobre como debugar usando o DX. Mas vocês não estão usando o DX, né? Não, não, não. Então, acho que a gente pode bater um papo depois sobre isso em um outro fórum. O Thiago perguntou, acho que é Thiago, na verdade, não sei se é. O T, Guinho 86. Só para eu... O Gui, Eita, nós. grande Gui, acabou de entrar. Parece aqui, cara. Só para eu entender, a única ferramenta que ele utiliza... Eita, esse chat aqui é... Para fazer o CI é o TFS. Hoje você usa o TFS e o Ant, né? E o Apache Ant. Isso, E isso. você falou também do Azure Que é DevOps. o. É, que é o E o que Azure realmente DevOps, então não pode esquecer isso, que é disso. o que faz a automatização toda. Então, o TFS é o É onde repositório, é onde a mágica acontece, né? é onde toda a mágica acontece. Boa. É Thiago mesmo, então beleza, então não errei. Bom, mais algum ponto? Mais alguma pergunta, pessoal? A gente está perto do nosso prazo aqui. Mas se tiverem perguntas, a gente estica, sem problema nenhum. Eu estava falando aqui um pouco antes, na hora que você caiu, e um pouco antes de você voltar, que na empresa que eu estou hoje, a gente está nesse processo de migração para um processo de integração contínua, né, e continuous delivery, mas a gente ainda está na fase de escolher a ferramenta, né? A gente estava Sim, namorando o GitLab,
E agora a gente ainda está meio que na dúvida se vai para o GitLab mesmo ou se continua com o GitHub. Então a gente está um passo atrás ainda, né? Na verdade, a gente tem o sonho de chegar nesse ponto que você está, mas ainda tá próximo, mas ainda não chegou. A gente primeiro tem que definir as ferramentas certas para poder fazer essa migração de forma mais suave possível. Acho que esse é um ponto muito importante quando você for começar, né? Porque o Lucas está falando aqui de um set de ferramentas que ele usa. Mas se você olhar a documentação oficial da Salesforce, ela te dá uma série de vendors, uma série de outras ferramentas que você pode utilizar, né? Então é bom você analisar uma a uma, caso a caso, porque umas têm custo, outras não, umas são de graça, mas para você fazer funcionar você tem um trabalho muito grande, então tem que parar e fazer uma análise e tentar até, se for o caso, fazer uma prova de conceito, porque é uma mudança que impacta, eu lembro que a gente já falou disso aqui quando a gente falou de deployment, é uma mudança que impacta todo o ciclo de desenvolvimento, né? Então não Teve dá uma, para você simplesmente escolher e começar a doidado. Né? sim, teve até uma pergunta ali, como mudar o processo de deploy com integração contínua. Então, é exatamente isso. Primeiro você vê quais ferramentas você quer usar, quais Uhum. ferramentas você vai poder utilizar. Então, às vezes você quer utilizar uma ferramenta, só que às vezes a sua empresa não deixa você utilizar aquela ferramenta, porque ela já comprou Exato. de outro vendor. Então, tem que Porque ver você tem, cada às vezes você tem custo, você tem um custo. custo atrelado a isso, Sim, às vezes você tem restrições na empresa, sim. né? Então, A gente já falou aqui, a gente trabalhou numa empresa, eu e o Arthur, onde era proibido usar o Trello. Então você vê até que nível que algumas empresas podem chegar. Então você tem sim, que ver isso, se você não tem uma restrição de acesso a uma ferramenta, porque se tiver, às vezes é uma briga muito maior que você tem que comprar. E exato. o outro ponto, às vezes, você tem algumas restrições da própria empresa mesmo, né? É, Sim, sei lá, o seu gerente de TI olha aquela ferramenta e fala, não, essa ferramenta para mim, ela não é confiável. Por mais que a Salesforce indique, ela não é uma ferramenta confiável, então a gente não vai poder usar. Né? sim. Aí eu estou falando de algo que eu já passei. Eu já passei por isso recentemente. Precisei instalar alguma coisa, um software na minha máquina que eu estava utilizando e não autorizaram porque era um software que não era confiável, né? E porque era open source e ele não sabia de onde vinha. E ele me questionou do ponto, olha, você é desenvolvedor, então você sabe que é muito fácil colocar qualquer coisa aí no meio que faça o que, né, que faz com que não dê para saber o que está acontecendo. Eu falei, Sim. concordo, mas é um código open source, todo mundo pode entrar lá ver, se tivesse alguma coisa desse tipo, alguém já teria alertado. Né? Então, mas enfim, Que nem acontece. tem Então são pontos e pontos que você tem que levar para discutir. Né? sim. Fora a ferramenta, é realmente identificar o seu processo de desenvolvimento como um todo. Então, se você vai criar um processo de integração contínua, não é só a integração contínua. É desde o do começo. Então, desde o cara chegou lá na máquina, falou, vou começar a desenvolver uma nova feature. O que eu faço? Uhum. Até chegar em produção. Então, Não é só o depois, né? não Tem é o só, antes não e o é, durante, né? sim, é bom você pensar o processo como um todo, não só o seu Uhum. deploy. Então, pensar como que você estrutura, se você vai usar A TFS, gente estava a gente Git, tava até qual que é o conversando um seu... pouco antes da live aqui, né? Sobre o Bitbucket, né? Quando você usa o Bitbucket com Gira, você cria um card no Gira Sim, e ele já cria uma instância, uma branch para você trabalhar, né? sim, O isso já é uma... GitLab também faz então, isso. Então você tem, esse é um passo antes, tá, gente? Tá falando do seguinte, você tem um card que tem uma tarefa, corrigir o sim, bug na tela X do problema X. Então quando você pega aquele card e arrasta para Doing, ele já cria para você uma branch para você trabalhar, entendeu? Então você já tem uma branch para trabalhar, onde você vai fazer o seu código e vai dar o commit e vai fazer o pull request pro ambiente que você estava, né? Pro ambiente de homologação, etc. sim. Certo? Mas esse é o que deve ser feito, né? Pensar todo Sim, o é. seu ciclo de desenvolvimento. Esse é o primeiro passo. Quer dizer, antes de desenvolver, acontece isso. Quando você está desenvolvendo, então vamos dizer, o durante, né? Você tem o seu código, você vai ter que fazer classe teste, você vai ter que rodar as validações, você vai fazer um commit e vai fazer um pull request, né? Sim, Eu não sei como é que são esses nomes no TFS, mas deve ser algo bem parecido com isso. sim. E depois vem o depois, né?
Que é justamente deixar ele trabalhar para você, deixar ele fazer o deploy para você sem que você tenha que se preocupar, né? Sim. Não é Uma só coisa, fazer só quando pensar. a gente estava fazendo os testes, uma coisa que eu achei bem interessante, no GitLab, no GitHub também dá para fazer isso, mas no GitLab dá para você fazer o seguinte, cada card que você cria, cada tarefa, cada task, tarefa, o card, sei lá como é que você chama, que você cria no board, ele tem um número. Então ele tem a hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4, etc. Quando você escreve o comentário do que você está enviando para o controle de versão, você pode falar para ele close hashtag 1, hashtag 2. Então ele vai Sim. automaticamente pegar esses cards e jogar para o dono. Né? Então, isso aí também é Ou uma você põe lá facilidade. ou você pode falar fix card 1, fix card 2. Quer dizer, que não está finalizado ainda. Ainda tem coisa para arrumar. Então você está enviando, mas ele ainda tem coisa para arrumar. Né? Então você consegue ter. São pequenas keywords que você coloca no meio do seu commit, né, no texto do seu commit, que ajuda no processo de integração contínua, vamos dizer Sim. assim. Tudo isso faz parte do seu levantamento, né? Qual que é a melhor ferramenta? Primeiro de tudo é a ferramenta. Acho que isso é o ponto de partida. Aí depois você começa a ver o seu processo, ver o que você tem hoje, quais os problemas que você quer resolver com a automatização. Então, pensar que a automatização é para resolver um problema. Então, quais problemas hoje que você tem que a integração contínua vai resolver? Porque senão você vai Eu acho fazer que, uma acho que integração, pode fazer e às vezes não ter o ganho que deveria. Então, às vezes vai uhum. acabar até atrapalhando. Olhando para o mundo Salesforce, uma das coisas que eu vejo que acontece muito, né, é o que eu acho que você até citou aqui. Quando a gente faz um pacote com Chain Set, é muito, muito, muito comum a gente esquecer de colocar classes no pacote, a gente esquecer de colocar um perfil no pacote, a gente esquecer de colocar um campo no pacote. Né? Então são Sim, coisas que a integração contínua já meio que resolve para você. Né? sim. Porque ela vai pegar toda a diferença ali e já vai enviar de uma forma meio que mágica. Né? Embora você É tenha que porque, fazer um descritivo informando do que você quer enviar. Né? sim, porque é a diferença, né? É igual quando você começa a estudar lá o Dev Experience da Salesforce, eles falam que a mudança da onde está de fato o seu código. E quando você trabalha com Team 7, você pega de uma org e joga para outra. Quando você automatiza com o controle de versão e integração contínua, você pega do repositório e joga para sua org. Então, o repositório tem que estar correto. A sua org ela vai ser um reflexo do seu repositório. Ó, o Michel falou um ponto interessante aqui, que é a questão do code review. Vocês fazem code review lá? Hoje não. Não. Não, Isso é algo que mas eu já pretendo, trabalhei em lugares que fazia code review. Só que ainda não era isso é algo que eu em pretendo repositório. implantar justamente junto com o processo de integração contínua. Basicamente, o que que é isso, pessoal? O code review, você designa o seu código para uma pessoa revisar o seu código, tá? Então ela vai olhar o seu código e vai falar, olha, Fernando, dava para você melhorar isso aqui, essa classe que você usou não está com o nome legal, você esqueceu de declarar a variável como JavaScript como let, você usou var, coisas do tipo. Então é basicamente você pega um developer, um parceiro seu, que vai olhar o seu código e vai ser crítico quanto ao que você está subindo. Então isso de certa forma garante que vocês tenham uma maior qualidade do código que está subindo, né? Sim, Porque quando a gente está codificando, a gente tem os nossos vícios, né? Assim como quando a gente fala, a gente tem os vícios de linguagem, quando a gente programa, a gente também tem vícios. Né? E quando outra pessoa olha de fora, isso é muito mais fácil identificar isso. Então, o code review serve justamente para isso. Né? Para ver se você não está esquecendo de nada, para ver se você não está comendo uma bola. E algo que isso é muito importante e funciona bem na integração contínua, porque você pode exigir que para o código passar de um ambiente para o outro, ele passe por um code review. Né? Então, você fazendo isso, você, por exemplo, garante que teve um double check aí, né? Que ninguém está subindo alguma coisa que sabe que vai dar merda no final. Então, você acaba conseguindo implantar um double check do código que está sendo subido de um ambiente para o outro. sim. Mais algum ponto, meu amigo? Acho que não. Tem mais alguma pergunta? Não rolou mais nenhuma dúvida aqui, não. Vou dar mais 5 segundos se alguém tem alguma dúvida antes da gente finalizar aqui, porque a gente já estourou o nosso tempo. Sim. Mas, como eu sempre digo, quando a gente tem um convidado especial aqui, eu acho que vale a pena a gente estender o tempo, porque não é todo dia que a gente tem
gente nova aqui, vocês estão só acostumados a ver minha cara feia, a cara feia do Arthur. Como funciona a integração do Salesforce com o repositório? Na realidade, não é o Salesforce que fala com o repositório, é o repositório que fala, é o inverso. O processo de deploy, que geralmente é utilizado, isso aqui, como funciona o deploy do Salesforce. Né? Você tem um arquivo zip, dentro desse arquivo zip você tem um arquivo chamado package.xml, e dentro desse package.xml você tem tudo que você está subindo. Então as suas classes estão lá dentro com o nome do que você está subindo, mais um metadado. Então você manda a sua classe, o metadado, o package.xml, põe tudo num zip e manda o zip para Salesforce. Então esse que é o processo, é assim que o processo funciona, né? Sim. Seria, se você quisesse fazer isso de forma manual, dessa mesma forma, pegar um zip, pegar todo o código e jogar, você podia fazer pelo Workbench. Então, você monta um Sim. package, você monta lá tudo que você quer, monta o seu zip, vai lá no Workbench, deploy e ele faz Eu tudo fiz, eu automaticamente. fiz algo parecido, tem um post no blog chamado Como Deletar Arquivos de Produção. E lá nesse post eu explico como você faz um package na mão. Eu acho que vai te dar uma ideia de como funciona por trás dos panos essa integração contínua. Né? Sim, Exatamente, nesse caso a gente fez usando o Workbench, eu acho que é a melhor forma de fazer isso quando você tem que fazer na mão. sim. Bom, beleza pessoal? Agradeço a todos que participaram até aqui, estiveram online até agora. E a gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Obrigado, Lucas. Falou, galera. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.